Boa tarde, Angola. Resenha informativa da Covid-19 em Angola, edição de sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Vamos aos destaques destas notícias. Mais de 7 mil profissionais de saúde já morreram durante a pandemia. Situação epidemiológica em Angola continua a subir. África unida por 220 milhões de doses de vacina para o continente. A Organização Mundial da Saúde recomenda corticosteroides no tratamento de casos graves de Covid-19. Estes destaques e outros mais vão fazer aqui a cobertura de informação durante a situação de calamidade, numa altura em que Angola e o mundo estão confinados por conta da Covid-19. Vamos ao desenvolvimento destas notícias. Votos renovados de boa tarde, Angola. Para quem só agora ligou-nos, saiba que está no ar a resenha informativa, edição de sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Para quem está internado numa cama de hospital por conta da pandemia da Covid-19, esta equipa faz votos de rápidas melhoras, tal como quem está a trabalhar com nós, votos de bom trabalho, e vamos ao desenvolvimento das notícias. Olhando aqui para aquilo que tem a ver com a síntese mundial da Covid-19, o mundo registra neste momento 26.331.492 casos positivos da Covid-19. Estes dados estão a ser atualizados pouco menos de 10 minutos. 17.541.743 são dados como recuperados, 869.290 mortes a nível de todo o mundo. Vale aqui destacar que Estados Unidos da América, Brasil, Índia, Rússia e Peru continuam a ser países com números mais crescentes, destacando aqui os Estados Unidos, que lidera então os números elevados da Covid-19. E ainda na síntese mundial, mais de 7 mil profissionais de saúde já morreram em todo o mundo após terem sido infectados com a Covid-19, o que revela uma crise a uma escala impressionante, concluiu uma nova investigação da Amnistia Internacional. E olhando para aquilo que é a atualidade no nosso país, a situação epidemiológica em Angola neste momento é de 2.805 casos positivos, agora sim está correto, 2.805 casos positivos da Covid-19, com a confirmação nas últimas 24 horas de uma morte, 29 pessoas recuperadas e 28 novos infectados, sendo 4 reportados no município do Soio, província do Zaire, 2 em Cabinda e 22 em Luanda, distribuídos nas localidades do Quilambaquiache, Rangel, Belas, Ingumbotas, Viana, Talatona e Maianga. O país tem neste momento 113, conta neste momento com 113 óbitos, 1.144 doentes recuperados e 148 são dados como ativos, dos quais 3 estão em estado crítico sob ventilação mecânica invasiva, 20 pacientes graves, 40 são moderados, 52 leves e 1.433 são assintomáticos.
África Unida por 220 milhões de doses de vacina para o continente. Os 54 países africanos estão unidos numa iniciativa pioneira para assegurarem pelo menos 220 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o continente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde para a região. Recorde-se que a resenha informativa vai ao ar de segunda a sexta-feira, na visão de fazer chegar até si que nos acompanha neste preciso momento informações que dominam a Covid informativa no mundo, especialmente em África. E estamos assim a informar. A Organização Mundial da Saúde recomenda a corticosteroides no tratamento de casos graves da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde recomendou na quarta-feira passada a utilização de corticosteroides sistémicos no tratamento da Covid-19, mas apenas para casos críticos. O novo guia para médicos sobre o uso de corticosteroides em doentes com Covid-19, que foi publicado, sublinha que estes fármacos não devem ser utilizados para tratar pacientes que não estejam em estado grave. A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso de corticosteroides sistémicos no tratamento da Covid-19. Médico morre de Covid-19 e 45 profissionais de saúde estão neste momento infectados. Um médico angolano de 65 anos de idade morreu ontem, vítima da Covid-19, fazendo um total de 3 desde o início da pandemia em março último. Por esta altura, 45 profissionais de saúde estão infectados pelo novo coronavírus, representando 1,6%. Situação bastante triste, olhando para aquilo que têm sido os esforços dos nossos técnicos de saúde, os médicos que muito, na verdade, fazem em prol do embate contra o coronavírus, mas por ser um vírus totalmente perigoso, ainda assim, aqueles que têm a missão de combater o vírus acabam por cair por terra. E é assim que um médico angolano de 65 anos morreu ontem, vítima da Covid-19. Nesta altura de luto e bastante idoso, Angola e os angolanos se curvam diante dos médicos e não só, todos os profissionais de saúde, quer seja do mais alto nível até ao último escalão. Angola e os angolanos curvam-se diante desses heróis que, sem fronteiras, dia e noite, fazem de tudo um pouco para o combate à Covid-19. Doentes devem ser testados 4 semanas após primeiros sintomas. Os infectados com a Covid-19 devem ser submetidos a um novo teste pelo menos 4 semanas depois do aparecimento dos primeiros sintomas, para confirmar a cura e minimizar o risco de contágio, revela um estudo de revista, ou seja, um estudo da revista BMJ Open. Garante que infectados com a Covid-19 devem ser submetidos a um novo teste pelo menos 4 semanas depois do aparecimento dos primeiros sintomas.
um lote de material de biossegurança composto por 5.000 máscaras, 20 caixas de álcool em gel, tocas de proteção e, entre outros meios, foram entregues ao Gabinete Provincial da Saúde do Namibe, no âmbito da prevenção contra a Covid-19. Trata-se de uma oferta da empresa portuária do Namibe, destinada a ajudar no reforço das condições de combate da pandemia. O Namibe é, a par do Cubango, uma das províncias sem casos positivos até o momento em que a doença muito tem estado a fazer para, então, ver as pessoas aflitas. Então, destaca-se que as últimas atualizações regem que o Namibe, a par do Cubango, são as províncias que têm, por enquanto, provisoriamente, o privilégio de estarem isentas, províncias isentas da Covid-19. Vamos aqui reforçar as medidas de prevenção para que, tal como o Ambo, que viu-se pouco menos das últimas 48 horas a registrar os seus 2 primeiros casos, de recordar também que o Ambo teve nas suas últimas 48 horas a marcação pela sua primeira vez de grandes enxurradas torrenciais por conta mesmo da chuva que se abateu ao longo de várias horas. De reforçar também que não só o Ambo está neste momento a registrar chuvas, várias províncias do país já tiveram a saudação inicial das chuvas. Luanda mesmo também, que ontem registrou em alguns pontos da mãe capital alguns serenos que de forma moderada faz aqui os seus primeiros avisos. Esperamos que numa altura em que Angola atinge o pico, registra cada vez mais números elevados da Covid-19, os angolanos estejam em prontidão a ver se ao longo dos batimentos das grandes chuvas o vírus não se aproveite da situação, visto que o nosso clima é totalmente tropical e as alterações climatéricas podem assim vir a complicar no âmbito das chuvas. Mas o executivo angolano, as entidades já muito têm estado a fazer para então ver se o combate forte da Covid-19 abaixo. Continuamos a manter los informados. Ainda sobre o Ambo, que notabiliza os bairros da Piri e do Canhe nos arredores da cidade, encontram-se desde quarta-feira passada sob cerca sanitária após terem registrado os 2 primeiros casos da Covid-19. Estudo vai determinar impacto da Covid-19 sobre as empresas. Portanto, aqui um inquérito para determinar o impacto da Covid-19 nas empresas e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável começa no próximo mês, num financiamento de $500 mil provenientes do Banco Mundial, de acordo com o secretário de Estado para o Planeamento, o Milton Reis. O estudo, com duração de 6 meses, é realizado em Angola e em mais 29 países, em parcerias entre os governos e o Banco Mundial. No país, técnicos do Instituto Nacional de Estatísticas vão conduzir
as entrevistas por via de videochamada, de modo a evitar o contacto direto com os inquiridos, como medida de prevenção contra o contágio tanto da Covid-19. Vale aqui destacar que o Banco Mundial está a colaborar com vários governos na avaliação do impacto da pandemia da Covid-19, na avaliação destes elos de grande averiguação no setor privado e nas infraestruturas, bem como o potencial para suportar medidas de política orientada para a promoção de recuperação económica, disse Milton Reis, fim semanal com jornalistas. É assim que tudo indica que isto tudo vai determinar o impacto da Covid-19 às empresas. Continuamos a manter o nosso telespectador, caro internauta, informado. Dizer que Angola ainda encontra-se em situação de calamidade. As atualizações por conta da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19. Até lá, só assim é que teremos então as novas orientações, não obstante a elevação de números de casos da Covid-19 prevalecer. A ser assim, as entidades sanitárias poderão revogar uma nova restauração da situação de calamidade para ver os angolanos livres de qualquer que seja o contágio por conta do novo coronavírus. As autoridades sanitárias da província do Kwanza Norte continuam a promover desde terça-feira uma campanha de testagem rápida contra a Covid-19, no sentido de se aferir o grau de imunidade da população no município de Cambambe. Esta manhã mesmo,
Hospital Militar da Catumbela. A Comissão Municipal da Saúde Pública registrou ainda, estamos a falar de Benguela, 6 cidadãos que violaram a cerca sanitária do Luanda, dos quais 4 se encontram em quarentena institucional e 2 em quarentena domiciliar. Continuamos a apelar aos nossos e bons cidadãos para que não rompam com a cerca sanitária instituída pelas nossas autoridades sanitárias. Previnam-se. Claramente nota-se que o país e o mundo encontram-se em déficit, estamos em crise por conta da pandemia da Covid-19. A esta altura, a situação da per capita econômica agrava-se um pouco mais, mas se tivermos de arregaçar as mangas e todos olharmos por um único sentido, sem termos que piscar à esquerda e curvar à direita, claramente que todos os angolanos poderão sair são salvos desta pandemia. Mas para que tudo aconteça de forma positiva, é necessário que os angolanos cumpram com as medidas de prevenção. Fiquem em casa, saiam simplesmente por medidas excepcionais, por urgências máximas. Façam o uso correto das máscaras de proteção sem simular que por vaidade ou por medo de ter que pagar uma multa de 5 a 10 mil kwanzas por fiscalização da Polícia Nacional, o indivíduo simula apenas colocar a máscara e por vaidade deixa por baixo do queixo. Não façam isso, caros cidadãos, por conta de uma pátria unida, de uma Angola em desenvolvimento. Cumpram com as medidas de proteção contra o novo coronavírus. A Covid-19 está mesmo a matar. Continuamos a informar, é a resenha informativa, edição de sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Está acamado ou acamada numa cama de hospital pelo contágio do novo coronavírus. Esta equipa faz votos de rápidas melhoras. Está também acamado ou acamada em casa, numa vertente em modelo domiciliar. Aqui lançamos também os votos de rápidas melhoras. Angola e os angolanos precisam de si, levanta-te e anda. Mas que tão logo haja melhorias, que se cumpram as medidas de prevenção. Porque uma vez que já passou por esta situação, melhor mesmo é cumprir o nível instaurado das medidas de prevenção. E o MPLA continua no seu regime organizacional, no engajamento da prevenção contra a Covid-19. Um exemplo concreto continua a ser bem aplaudido no BIE, onde Anastácio Severino Samboe, assim está correto, isto no Quito, fez os seus apelos aos militantes, simpatizantes e amigos da organização partidária a cumprir e fazer cumprir as normas de prevenção e combate Covid-19. É assim que, em declarações às nossas fontes, a propósito da vida e obra do primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, realizada no âmbito da Jornada do Herói Nacional. Vale aqui recordar que estamos em setembro, no mês do Herói Nacional, numa altura em que Angola marca os seus 45 anos de independência. É verdade que este ano, por conta da pandemia da Covid-19, os angolanos, de forma mais restrita, vão comemorar então o Dia do Herói Nacional,
de forma mais restringida. Na verdade, não é assim que o povo angolano queria, mas somos forçados, então, a cumprir por conta de um inimigo que é mesmo considerado invisível. E já o MPLA no BIE, além do trabalho da vida interna, está virado para a sensibilização da população através dos militantes nas organizações de base na prevenção da Covid-19, olhando para a esfera nacional, para os 4 pontos do país. Várias têm sido as províncias que, por conta da saudação do herói nacional, atividades têm vindo a ser organizadas no âmbito da mobilização e sensibilização nacional, atendendo aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19. Para tal, o MPLA, no BIE, e não só, aconselha os militantes a denunciarem os cidadãos que insistem em violar a cerca sanitária, que, escapando das autoridades de direito, escondem-se nas comunidades, o que coloca em perigo os demais membros da localidade. O que significa dizer que, quer seja filho, mãe, pai, primo, sobrinho, qualquer que seja um integrante da família, amigo, colega, ou seja quem for, ter furado a cerca sanitária, ter desonrado com as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, denuncie. Denuncie mesmo. Por conta do terminal do CISP, que é o Centro Integrado, o 111, está já a passar no o rodapé da página do Centro de Informação sobre o coronavírus. Assim é que o caro angolano, o caro cidadão, por conta de um bom patriotismo, deve denunciar práticas pouco donativas e que deixa cair todos os angolanos por erro cometido por um coletivo ínfimo de pessoas. Nas campanhas de sensibilização, a população é esclarecida sobre a necessidade de levar a desinfeitar as mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel, caso necessário. É mesmo também obrigatório o uso da máscara de proteção, que reiteramos aqui mais uma vez, em locais públicos, e o distanciamento social que não fica de fora. Marca-se assim que o distanciamento social deve cumprir ou honrar por 2 metros de distância para a proteção, principalmente em locais com aglomeração de pessoas. Com uma população estimada em 1.455.255 habitantes, o BIE tem o registro de 4 casos de Covid-19, cujos pacientes encontram-se em tratamento no centro de quarentena da Covid-19. Portanto, falo do Kavango 2, no Cuito. O BIE também viu-se afastado do privilégio das províncias que estão isentas até o momento da Covid-19. Já falamos que está o Namibe e o Quando-Cubango. Logo mais, na atualização diária da Covid-19, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, teremos atualização mais uma vez e veremos se o quadro epidemiológico voltou a sofrer novamente alterações. Não que queremos, mas é preciso recordar ao caro telespectador, internauta, ao caro cidadão, que Angola continua com números crescentes da Covid-19. A Covid-19 mata mesmo, está a matar, sem contar com a idade,
raça, o grau parentesco, o grau ou posicionamento social, magro ou forte, não tem característica apropriada. A Covid-19 não escolhe ninguém. Então, previna-se, cumpra com aquilo que são as medidas de biossegurança. E ainda atualizamos aqui uma matéria que não deixa de fazer parte da nossa grelha de informação, em que a Associação das Instituições do Ensino Superior Privadas de Angola, a IESPA, promove nos dias 10, 15 e 24 do corrente mês um ciclo de 3 simpósios sobre o ensino superior presencial e semipresencial e à distância. Durante os 3 dias, de acordo com a organização, que tem ainda o apoio das Universidades Privadas de Angola, UPRA, a Universidade Católica de Angola, a Independente, entre outras, especialistas angolanos, brasileiros e portugueses farão então parte desta grandiosa atividade que marca o seu início de 10 a 24 do mês em curso. Recorde-se que durante os 3 dias, de acordo com a organização, que tem ainda o apoio de várias universidades, tem uma agenda que constam ainda debates em torno dos temas como mecanismos de avaliação institucional, na modalidade de ensino à distância e ações de formação em contexto da Covid-19. O impacto da Covid-19 na educação e atividades similares e análises contextuais também fazem parte deste pacote de atividade promovida pela IESPA, agenda que aborda sobre o ensino superior em Angola. E assim estamos a demarcar-nos da resenha informativa referente à sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Um apelo vai lançado aos nossos jovens, principalmente, que não na sua maioria, mas alguns continuam na emoção de levar a sexta-feira como o Dia do Homem, na organização de festas com aglomeração que excede aquilo que são recomendações do decreto presidencial, porque isto mesmo, a Comissão Multissectorial, por conta do documento legal, diz que pouco menos de 15 elementos no convívio é suficiente. Mas ainda assim é notório que em alguns arredores do país, jovens há em que demarcam-se desta responsabilidade e tudo o que fazem é criar grupos de convívios, aglomerações em quintais, e isto em nada contribui para aquilo que é o bom comportamento de um cidadão exemplar. É assim que uma vasta equipa trabalhou para todos vocês, e os destaques que fizeram a marcação nesta resenha informativa edição de sexta-feira. Mais de 7.000 profissionais de saúde já morreram durante a pandemia em todo o mundo. A situação epidemiológica em Angola neste momento é de 2.805 casos positivos da Covid-19, com a confirmação nas últimas 24 horas de uma morte, 29 pessoas recuperadas e 28 novos casos infectados, sendo que 4 reportados no município do Soio, província do Zaire, 2 em Cabinda e 22 em Luanda, distribuídos nas localidades do Quilamba Quiache, Rangel, Belas, Ingumbota, Viana, Talatona e Maianga. Ponto final, resenha informativa
Boa tarde, Angola. Saudações extensivas ao mundo inteiro. Juntos por Angola.